Oi, gente, nessa aula a gente vai falar sobre os prismas, né? O prisma, gente, ele é um tipo de poliedro, né? Então ele é um tipo de sólido geométrico. Quais são as características dele? O prisma tem duas faces que são paralelas e iguais, que a gente vai chamar de bases. Essas bases, elas podem ser qualquer tipo de polígono. Eu coloquei aqui no exemplo a base pentagonal, beleza? As faces laterais, em geral, são paralelogramos, tá? Mas no caso do prisma reto, as faces serão retângulos, que é um caso particular. E a altura do prisma, ela é a distância entre as duas bases, tá? A distância entre duas faces paralelas, beleza? Então, a gente tem dois tipos de prisma, pode ser reto ou pode ser oblíquo. No prisma reto, gente, as arestas laterais, que são essas aqui, ó, essas arestas aqui, ó, elas são perpendiculares às bases, tá vendo? Ó, forma 90 graus, então esse é o prisma reto. E no prisma oblíquo, isso não acontece, né? Para o cálculo do volume que a gente vai ver, não tem diferença, tá? O volume do prisma reto e do prisma oblíquo é a mesma fórmula. A diferença entre eles é que aqui no prisma reto, ó, a altura dele vai coincidir com a aresta lateral, tá vendo? Ó? E aqui não, eu tenho que fazer a altura que vai ser a distância entre as duas bases, ó. Tá vendo? Ó? Vai ser um valor diferente da aresta lateral, porque a altura tem que ser retinha e essa aresta lateral tá inclinada, beleza? Os prismas regulares são aqueles em que a base é um polígono regular. Por exemplo, um triângulo equilátero ou um hexágono regular, qualquer polígono regular, tá? Nesse caso, as arestas da base serão todas iguais, ó. Tá vendo? E as faces laterais aqui também serão iguais, tá? O cálculo do volume do prisma, ele é bem simples, né? A gente vai multiplicar a área da base, de uma base, tá? Vezes a altura do prisma, que é a distância entre as bases. Essa área da base não tem como a gente colocar uma fórmula pronta aqui para ela, por quê? Porque o cálculo vai depender do polígono. Nós vamos usar as nossas fórmulas de geometria plana, normalmente, né? Se for um triângulo, se for um hexágono, se for um quadrado, dependendo da figura que tiver para a gente fazer essa área, né? E multiplicar pela altura. Então é bem tranquilo aqui o cálculo do volume, né? E essa fórmula vale tanto para o reto quanto para o oblíquo. Por exemplo, eu vou fazer o volume e a área total de um prisma reto, regular, triangular. Como que é esse prisma, gente? Se ele é regular triangular, as bases são triângulos equiláteros, olha. Tá vendo? As arestas da base medem 6, ó. Aqui é tudo 6, tá vendo? Ó? Esses dois triângulos têm lado 6. E as arestas laterais, ó, medem 4 raiz de 3. Como ele é um prisma reto, gente, a altura vai ser 4 raiz de 3, ó. Tá vendo? E vou fazer primeiro o que? A área da base. A área da base é a área de um triângulo equilátero, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, é bem tranquilo de fazer. Vou fazer o volume, que é pegar essa área da base e multiplicar pela altura. Também é bem tranquilo de ser feito, olha só. Deu 108 aqui, né? A área em centímetros quadrados e o volume em centímetros cúbicos. Depois eu vou fazer a área lateral. Como é que é essa área lateral? São esses retângulos que formam aqui a lateral do prisma, ó. Todos eles juntos, tá? Como nesse caso são 3 retângulos, olha, eu multiplico 3 e faço a área de um retângulo normal, que é base vezes a altura. A base é 6 e a altura é 4 raiz de 3, tá vendo? Ó? Então, eu faço aqui multiplicando 72 raiz de 3. Então, eu tenho a área lateral. Para eu fazer a área total, o que eu vou fazer, gente? Eu vou somar essa área lateral com duas áreas das bases, porque aqui eu fiz a área de uma base, ó, de um triângulo apenas, né? Então, tem que multiplicar ela por 2. Esse 9 raiz de 3, eu multiplico por 2, vai ficar 18 raiz de 3, que são os triângulos. E os retângulos já estão todos aqui, ó, nesse 72, tá? Então, vai ficar assim, ó, 72 raiz de 3 com 18 raiz de 3, tá aqui a área total. Lembrando, o negócio que a gente viu na aula anterior, a área total para qualquer poliedro é só a gente somar as áreas de todas as faces, certo? Então, é também tranquilo, a gente vai fazer as áreas igual a gente fazia em geometria plana mesmo, tá bom? Bons estudos, gente, até a próxima aula.